Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O próprio título do slide aí que está na tela já nos indica o que vai ser tratado no vídeo de hoje. Nós vamos fazer uma revisão tanto de questões teóricas quanto com relação às equações que serão importantes para o trabalho, para a nossa avaliação da próxima quinta-feira. Lembrando que vai ser no horário da nossa aula, tá certo? Então vai ser de 8h40 até 9h40. Vamos tomar cuidado com relação a esse horário, vai ser para a plataforma plural. Essas informações vocês já sabem, porque foi postado o calendário com informações lá no grupo. Então vamos lá, preste atenção na revisão. Primeiro o primeiro conteúdo é atrito, força de atrito. O segundo conteúdo, a gente vai ver logo aqui em seguida a revisão, vai ser trabalho. São os dois conteúdos que também já tem essa informação lá no grupo. Força de atrito e trabalho. A gente primeiro falou do chamado atrito estático. Lembrando que a força de atrito é sempre uma força que se opõe ao movimento. Quando a gente se movimenta no nosso mundo real, sempre existe atrito entre o corpo que se movimenta e a superfície onde ela está se movimentando. Seja no nosso caminhar, no movimento do carro, no atrito do corpo que se movimenta aqui, né, dentro do corpo e a atmosfera, chamada resistência do ar. Então tem sempre, em todo o movimento, tem sempre forças forças de atrito relacionadas. E a gente viu lá na parte teórica do início do estudo que a força de atrito, ela nem sempre, apesar de ela ser sentido oposto ao movimento, nem sempre ela é contrária ao movimento. A gente comentou disso aí. É graças ao atrito que a gente se movimenta para frente. Nosso corpo, quando nós andamos, ele faz uma força para trás. A força de atrito entre o nosso pé e o chão, a força de atrito empurra a gente para frente. Acontece com o carro e etc. Então, em alguns casos, a força de atrito ela é favorável ao movimento. Aqui está a equação, está destacada para vocês, a equação que nós utilizamos para determinar o chamado atrito estático máximo. Porque, como a gente comentou lá na explicação do conteúdo, você já pode ter observado, você pode fazer esse experimento depois de assistir esse vídeo ou durante assistir esse vídeo, você tenta tirar alguma coisa do repouso. Estático é porque o corpo está parado, existe atrito entre o corpo e a superfície. Você vai empurrar uma mesa, você aplica uma certa força, o corpo, a mesa no caso, continua parada. Você vai aumentando, 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 então tem um certo momento que você aplica uma força tão grande que o corpo começa a se movimentar. Então essa força de atrito para que um corpo permaneça em repouso, a gente chama ela de força de atrito máximo, porque existe uma força que vai aumentando até chegar a um certo máximo. Se você aumenta essa força, o corpo começa a se movimentar. A força de atrito máximo, a equação está aqui, a força de atrito máximo é igual a uma constante, μ0, é o chamado coeficiente de atrito estático. Nós vimos alguns exemplos. Lembrar que é uma grandeza adimensional é o coeficiente de atrito estático vezes a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Coeficiente de atrito estático é uma constante vezes a massa vezes a gravidade. Lembrar que esse valor dessa constante ela vai ser dada nos exercícios. Não se preocupa lá em memorizar, foi comentado isso, porque existe tabela para isso, ninguém precisa se preocupar, porque é uma constante que sempre é informada nos exercícios, tá certo? Quando a gente está tratando de uma situação de ter um corpo em repouso, ele está parado, e ele está sobre a superfície sobre um plano inclinado, nós temos representado aqui na figura um bloco sobre um plano inclinado. Nós representamos também as forças que atuam nele. Tem a força normal, já que está em cima de uma superfície. Eu tenho a força peso e suas componentes. Essa aqui é a componente da vertical não, perdão, da horizontal.
Essa aqui é a componente da vertical. E aqui está a força de atrito, que é a força que mantém o corpo em repouso. A força de atrito, numa situação onde tem um plano inclinado, continua sendo a constante vezes a força normal. Só que quando eu tenho uma superfície de plano inclinado, a minha força normal agora é exatamente igual à componente vertical da força peso. No caso, a força de atrito num plano inclinado, o corpo em repouso, é a constante μe vezes o peso vezes o cosseno do ângulo. Lembra que o peso é o mg, massa vezes a gravidade, mg. Então, força de atrito é a constante vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Isso daqui é a força de atrito um corpo com um plano inclinado. Não confundir essa força de atrito com a força de atrito massa, tá certo? Isso aqui é para corpos na superfície reta, tá certo? Nós, a partir dessa decomposição aqui, quando o corpo está em repouso, significa que a resultante é zero. Nós podemos notar que a força de atrito é exatamente igual à componente também na vertical, é igual à componente na horizontal, é igual à componente da força peso em x. Dessa equação a gente pode deduzir que o coeficiente de atrito estático eu posso calcular pela tangente do ângulo. Se eu tiver, por exemplo, a tangente do ângulo de inclinação do plano inclinado, se eu calcular a tangente desse ângulo, eu tenho o valor numérico do coeficiente de atrito estático daquela superfície. Se for, por exemplo, 45, a tangente de 45 é 1. Significa que o coeficiente de atrito é 1. Agora, atrito dinâmico. Observa, atrito dinâmico, a equação é basicamente a mesma. Constante de coeficiente, uma constante vezes a massa vezes a gravidade. Só que agora o que muda é a constante. Agora se chama coeficiente de atrito dinâmico, que agora o atrito é relacionado ao corpo quando está se movimentando. O corpo está parado, é o atrito estático. O corpo está se movimentando, é atrito dinâmico. A equação é a mesma, só vai mudar o valor das constantes. E não se preocupa em confundir, porque na questão vai estar explícita isso aí. O corpo se movimentando, está falando de atrito dinâmico. Um corpo está em repouso, está falando de atrito estático. E também vai estar lá as constantes. O coeficiente de atrito estático da superfície é esse. Então você subentende, está dito implicitamente que você está tratando de coeficiente de atrito estático. Então é importante lembrar disso aí. Então, o atrito dinâmico é o μd, coeficiente de atrito dinâmico, ou pode ser também cinético, vezes a massa, vezes a gravidade. Lembrar, tanto para atrito estático como dinâmico, a unidade dessa força, como a gente já trabalhou, força é medido em newtons, N maiúsculo. Com relação ao atrito dinâmico, num plano inclinado, a equação também é basicamente a mesma. O que vai mudar é que agora eu vou trabalhar com o coeficiente de atrito dinâmico. Agora é coeficiente de atrito dinâmico vezes o peso vezes o cosseno do ângulo. Lembrar também, novamente, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, é μd vezes a massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Aqui está um gráficozinho para a gente anotar o que acontece na situação que eu havia comentado. Tem um corpo que está em repouso, você aplica uma força, aí você vai aumentando essa força, o gráfico está mostrando isso, você vai aumentando a força que está sendo aplicada, o que acontece? Você vai aumentando a força, o atrito estático também vai aumentando, porque o corpo continua em repouso. A força que você aplica é exatamente igual ao atrito estático, o corpo continua em repouso. Chega num limite chamado força de atrito dinâmico, é que o corpo ainda continua em repouso. Nesse limite, a gente diz que ele está na iminência de movimento, ele está prestes a se movimentar. Depois que você aumenta um pouco essa força aplicada, ele começa a entrar em movimento. A partir de então, ele começa a entrar no regime de atrito dinâmico. Você aplica uma força no corpo, a força de atrito é exatamente a mesma.
e o corpo continua em repouso. Quando chega no máximo, ele está na iminência de se movimentar, você aumenta um pouco essa força, o corpo tende a se movimentar. Se o atrito máximo, por exemplo, entre o corpo e a superfície for 30 newton, se você aplicar qualquer força menor do que 30, o corpo continua em repouso. Uma força igual a 30 também continua em repouso, só que está na iminência. Você aplicou uma força igual a 31 newtons, que é maior do que o atrito máximo, o corpo começa a se movimentar. E agora eu vou passar a ter um regime de atrito dinâmico entre o corpo e a superfície. Certo? Fica a sugestão para vocês resolverem as questões, algumas questões aí. Nós fizemos uma primeira lista de atrito dinâmico e estático. É uma lista que eu tinha elaborado. Fica a sugestão para vocês, como também mais uma questão, mais um treinamento. Fica a sugestão de vocês fazerem questões lá presentes no livro, questões com relação a atrito. Vão lá no livro, façam algumas questões. Qualquer dúvida na resolução de alguma questão, você entra em contato comigo. A gente ajuda a encontrar uma resposta ou dar um direcionamento para você resolver tais questões, tá certo? Vamos falar agora de atrito não, vamos falar agora de trabalho de uma força. Nós comentamos que trabalho tem uma definição bem precisa quando a gente está falando de física. Essa definição está aí na tela. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Sempre que você aplica uma força no corpo e esse corpo se desloca, sai de um ponto A até um ponto B, nós dizemos que essa força realizou um trabalho. FD cosseno do ângulo. Isso aqui é uma grandeza escalar. O trabalho é o T, é medido em joules ou joules, letra J maiúscula. A força é medida em newton e o deslocamento tem que estar em metro. Cuidado com essas unidades. Você encontrar unidade diferente que essa, você vai ter que fazer conversões, tá certo? Então, trabalho sempre o J, joules, força sempre em newton, N e deslocamento sempre em metros, M, tá certo? Cosseno do ângulo também vai ser dado nas questões, não se preocupe. O trabalho realizado pela força-peso. Trabalho realizado pela força-peso é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Isso daqui, gente, é a mesma equação. Força, que no caso é a força-peso, vezes deslocamento. Como o deslocamento da força-peso é para cima ou para baixo, então a gente substitui o deslocamento pela altura h. O trabalho realizado pela força-peso, gente, tem dois sinais diferentes. Eu posso ter um trabalho positivo e um trabalho negativo. Quando o corpo está subindo, o trabalho ele é menor que zero. A gente diz que é um trabalho resistente. Quando o corpo está descendo, o trabalho ele é maior que zero. Nós dizemos que o trabalho ele é motor. Trabalho motor, trabalho positivo, trabalho resistente, trabalho negativo. Isso aí foi discutido também lá quando eu estava explicando o conteúdo. Resistente é um trabalho menor do que zero. Por que que isso aconteceu? Por que é resistente? Porque o deslocamento é para cima e a força é para baixo. Quando o deslocamento e a força têm sinais opostos, sentidos opostos, o trabalho é chamado resistente. Quando o corpo está caindo, deslocamento para baixo e a força para baixo. O trabalho é chamado motor, quando a força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Certo? É importante não confundir essas coisas, porque você pode acertar no cálculo, mas o módulo lá está errado. E é importante o sinal positivo ou negativo, porque trabalho é um escalar. Então faz diferençazinha, sim, uma resposta ser 5 e você dá a resposta 5, mas a resposta correta é menos 5. Você vai dizer, professor, eu só errei o sinal. Não, você errou muita coisa. Então, cuidado. Corpo está subindo, resistente, menor que zero, negativo. Corpo está descendo, motor, trabalho positivo. Não se esquece dessas coisas. A massa tem que estar em quilograma, não se esquece. A altura tem que estar em metro. Gravidade, geralmente, sempre vem em metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Método gráfico. Até então a gente viu essa equação para calcular trabalho.
Nós vimos com relação à força-peso, é uma equação um pouco diferente. Mas nós temos um chamado método gráfico. O que é isso? Esse método gráfico é simplesmente você calcular o trabalho realizado pela uma força a partir do gráfico. Vai ser dado para você o gráfico F por X ou F por S, força pelo deslocamento. A figura que formar lá no gráfico, se você calcular a área, você tem um valor numérico. Basta você calcular a área. Isso aqui significa que a área é numericamente igual ao trabalho. Quais são as áreas que vocês vão poder encontrar, gente? São aquelas áreas que a gente conhece. É a área de um quadrado, lado vezes lado, que no caso pode ser L ao quadrado, D ao quadrado, L ao quadrado, como você quiser chamar. A área de um retângulo, que é a base vezes a altura. A área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E também a área de um trapézio. São as áreas que vocês podem encontrar aí com maior frequência. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essas são as 4 áreas que vocês vão encontrar com maior frequência. Calcula a área dessas figuras aí, que vocês já sabem isso há muito tempo. Ensino fundamental, vocês aprendem a calcular a área dessas figuras. Calcula a área, o valor é exatamente igual o número do valor, é o valor numérico do trabalho. É só você colocar a unidade. Por exemplo, calcular a área de um trapézio, encontrou 100, é a área do trapézio, significa que o trabalho é igual a 100 o que? Joules ou joules. Cuidado, tem que colocar a unidade. Certo? Calcular a área é o valor numérico do trabalho. Esse é o chamado método gráfico. Um outro trabalho de uma força especial, além da força-peso, é o trabalho realizado pela força elástica. Quando eu alongo, quando eu comprimo a mola, quando ela está voltando para a posição de equilíbrio, aquela força elástica ela realiza um trabalho. Esse trabalho a gente calcula dessa maneira aqui: 1 meio de kx ao quadrado. Lembrar que K é a constante elástica da mola, mede a dureza dessa mola. Constante muito alta, a mola é mais dura. Constante mais baixa, a mola é mais mole. Eu consigo comprimir ela, alongar ela mais facilmente. Vezes a deformação, que é o quanto ela aumentou de tamanho ou diminuiu de tamanho. Esse x, que é a deformação, tem que estar em metro. Cuidado com isso. E é x ao quadrado, 1 meio de kx ao quadrado. Esse é o trabalho da força elástica. Também, é claro, medido em joules. Eu tenho um trabalho da força elástica motor e resistente. O trabalho da força elástica ali é negativo, resistente no caso, em duas situações. Quando a mola está sendo alongada, quando a mola está sendo alongada, está sendo esticada, tá certo? Quando eu estou esticando a mola. E também quando eu estou comprimindo a mola. Eu estou comprimindo a mola, o trabalho da força elástica também ele é negativo. Ele é também resistente. Então nessas duas situações aí, eu tenho um trabalho negativo. E quando é que eu tenho um trabalho realizado pela força elástica com um trabalho positivo? Quando a mola está voltando para a situação de equilíbrio. Se você comprimir, esticar uma mola, você está aplicando uma força. Se você soltar essa mola, o que acontece? A mola vai voltar para a posição inicial, não vai? Então, enquanto ela está voltando para a posição de equilíbrio, a força elástica está realizando um trabalho, e esse trabalho é positivo, maior que zero, é um trabalho motor. Então, ó, vou botar aqui, ó, equilíbrio. Quando a mola está em situação de equilíbrio, tamanho normal, natural dela, eu tenho um trabalho um trabalho motor maior que zero. Esses fatores aqui teóricos são importantes. Você não pode se esquecer disso. Você não pode deixar de lado, só lembrar das equações e esquecer nas situações onde tem um trabalho motor e trabalho resistente, porque faz muita diferença, tá certo? Então, também está aqui a revisão, fica a sugestão
para também você fazer outras questões, além daquelas que foram sugeridas por mim aquela atividade do livro. É o capítulo 9, não é isso? Vocês fizeram questões A1, A2 e A3. Também tem outras questões lá, as questões V1, V2, V3, etc. Também fica a sugestão de vocês fazerem essas questões lá do livro, e qualquer dúvida com uma questão dessa, vocês podem entrar em contato, tá certo? Lembrar mais uma vez, nossa prova, nossa avaliação vai ser na próxima quinta-feira, de 8h30 até 8h40 até 9h40 na plataforma Plural, tá certo? Serão 7 questões objetivas de marcar, 3 questões subjetivas. Vocês vão ter que fazer os cálculos lá, mandar uma foto, anexar lá na plataforma, como vocês sabem fazer muito bem, tá certo? Um abraço para vocês, assistam essa videoaula, voltem nos conteúdos, nos vídeos de conteúdos lá no meu canal, no YouTube, dá uma olhada no livro, nos slides que eu mandei lá no Classroom, procurem que vocês têm material para estudar, qualquer coisa entre em contato. Um abraço para vocês e até a próxima.